Triângulo. Vamos aí compreender um pouquinho mais a respeito do triângulo, seus elementos e as suas classificações. Bom, os elementos de um triângulo, ou seja, um triângulo ele é formado de 3 lados, 3 ângulos internos, que eu aqui representei na cor verde, e que eu dei nome de ângulo A, ângulo B e ângulo C, então esses são os 3 ângulos internos. Os 3 ângulos externos, que são o D, o E e o F aqui na cor vermelha, e nós aí chamamos os lados, esse lado de lado AB, tenho aqui o A maiúsculo, o B maiúsculo também, lado BC e aqui lado AC. Bom, triângulo ABC, já falei aqui a respeito dos lados, né, das 3 aqui maneiras de dar aí o nome a esses lados. Os ângulos internos, que são os de dentro, e os ângulos externos aí, que são os de fora. Agora, é muito importante essas 3 características aqui. O lado AB, então esse lado aqui, AB, ele é oposto ao ângulo C. O lado BC, ele é oposto ao ângulo A. E o lado AC é oposto ao ângulo B. Agora a classificação de triângulos quanto ao número de lados. Eu procurei aqui desenhar, fazer as representações de uma maneira bem simples, para que você aí compreenda, sem precisar ficar fazendo muita leitura e tal. Então, nós temos quanto à classificação dos lados, ou seja, quanto à medida de cada lado. O triângulo ele vai ser considerado equilátero se a medida dos 3 lados dele aqui forem iguais, forem congruentes. Aqui eu desenhei um triângulo com 5 centímetros de lado. Isso não quer dizer que só o triângulo de 5 centímetros de lado será equilátero, que poderia ser 3, 3, 3, 12, 12, 12. Então, as medidas iguais denominam aí um triângulo equilátero. O triângulo isósceles, ele precisa ter 2 medidas iguais. Então, aqui eu tenho um triângulo isósceles cujas medidas iguais são 5 centímetros e 5 centímetros. Aqui embaixo eu tenho a base de 7 centímetros, que se diferencia dessas duas aqui, por isso que ele é isósceles. O triângulo escaleno, ele possui as 3 medidas aqui dos lados diferentes, por isso que ele é chamado aí de escaleno. Agora, mais uma classificação de triângulos quanto à medida dos ângulos internos, aos ângulos aí do lado de dentro do triângulo. Então, triângulo acutângulo. Notem aqui que eu destaquei os ângulos que você precisa observar para entender aí a classificação desse triângulo como acutângulo. Ele possui todos os ângulos internos agudos. O que isso quer dizer? Um ângulo agudo é aquele cuja medida dele é menor que 90 graus. Note que ele tem, olha, os ângulos mais fechadinhos, então, menores que 90 graus. Os 3 ângulos dele são menores que 90 graus, por isso que ele é chamado triângulo acutângulo. O triângulo retângulo, ele possui um ângulo interno reto, que eu destaquei o ângulo aqui também. Então, aqui eu tenho o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. E o triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo interno obtuso. Então, esse ângulo aqui ele é obtuso, ou seja, a medida dele é maior que 90 graus. Notem que 90 graus, ó, ele é retinho, menor que 90 graus ele é mais fechadinho e maior que 90 graus ele é aí mais abertinho. Então, aí, quanto à medida dos ângulos internos, eu tenho esses 3 tipos, o acutângulo, o retângulo e o obtusângulo.